Gente querida, hoje eu estou aqui no nosso cast Casa dos Filhos com um convidado muito especial. O amigo e profeta Arnon Alves está conosco hoje e a gente vai falar de assuntos relevantes ao reino de Deus, assuntos muitas vezes que nós temos dúvida, né? Dúvida aí na nossa mente. Eu tenho certeza que através dessa linha profética nós vamos trazer a luz, através do Espírito Santo de Deus, porque se tem alguém que está presente aqui com a gente, é o nosso amigo Espírito Santo. Profeta Arnon Alves, minha gratidão pela sua presença, é um presente de Deus ter você aqui. E eu queria que você se apresentasse aí para o nosso pessoal que está ligado no cast Casa dos Filhos, para essa entrevista de hoje. Quem é você, da onde você vem? Fala um pouco da família para a gente aí. Pastor Murilo, meu amigo, querido, muito obrigado pelo convite de poder participar do teu cast, né? Casa dos Filhos. Que honra, que honra. E eu tô assim muito feliz por vir a Jaraguá do Sul pela primeira vez e poder ministrar nessa cidade, estar nessa cidade. Quem é o Arnon Alves? Arnon Alves, primeiro de tudo, é um servo. Amém. É um servo do Altíssimo, um filho, né, do Abba. E Deus tem nos levantado com a voz profética no Brasil e fora, para que a gente possa ativar o profético na vida de pastores, apóstolos, evangelistas, mestres e da noiva. Amém. Sou novo, sou um jovem, não é? De 43 anos, eu sei que o rosto não parece. Ok. Casado com Andréia Alves, uma gaúcha linda, 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 que eu a amo demais. 21 Que anos toma de chimarrão, a gaúcha que toma chimarrão. chimarrão. Não é? Uma gaúcha casada comigo há 21 anos. Né? Sou pai de 3 filhos, Lucas, Davi e Samuel. Tenho uma família linda, graças a Deus, consolidada na rocha, não é? Que é Cristo Jesus. O ministério aí já quase 20 anos, né? Falando sobre o mover profético, sobre essa liberação do Espírito Santo, esse agir do Espírito Santo. Então eu estou me sentindo honrado de estar aqui. Hoje moro em Campo Grande há quase 6 anos. Campo Grande é a capital do Mato Grosso do Sul, uma cidade linda, abençoada demais. E de Campo Grande a gente tem ido para as nações, temos viajado e liberado esse profético. Até, profeta Arnon, gostaria que você falasse um pouco, né, em relação a tua voz profética. Ela tem alcançado algumas regiões. Deus tem usado muito a sua vida. Amém. E é um dos motivos de a gente ter se conhecido também no meio desse caminho. Foi muito forte, né? Foi muito sobrenatural o nosso encontro. É verdade, é verdade. E você tem um trabalho lindo de muito ensino, de muita edificação. Eu, como pastor de igreja local, sinto que a questão profética ela teve muitas crises e ainda tem crises na nossa nação por conta realmente de um programa, não é nem programa, mas uma escola mesmo, uma escola de ensino séria que caminha na verdade, né? Uma escola de homens de Deus para nos embasar biblicamente e com a revelação também do ministério profético. E hoje tem a escola profética, que é uma escola que você lidera, é um projeto seu, tem andado pelo Brasil. Fala um pouco da escola pra gente. O que é essa escola profética, como ela acontece, aonde ela acontece, onde ela está acontecendo, regiões, enfim. Fala um pouquinho pra gente. Amém. Primeiro de tudo, a escola profética nasceu no coração de Deus. Ok? Há aproximadamente 15 anos atrás, Deus falou comigo algo muito forte. Deus falou que eu iria em lugares onde ministérios estariam sendo ressuscitados. Ok? Deus falou, eu te levarei em lugares onde você iria ressuscitar ministérios. Uau. Em cima de Joel capítulo 2, Joel capítulo 3, versículo 8 e 9. Dentro disso, Deus, no meio da pandemia, Deus falou sobre a escola. Então ela começou primeiro online e a gente no ano passado, 2021, a gente começou presencial. Então a escola presencial tem atingido muitos estados do Brasil. Ela não é feita em um só lugar. Ela tem rodado o Brasil. A gente fez em Sorriso, Mato Grosso, ok? Depois a gente foi para Campo Grande. Por que começou a escola? Porque eu vi uma necessidade e Deus foi falando comigo de ministérios
que precisavam ser ativados para que, consequentemente, serem ressuscitados pelo Eterno. Porque o Deus Todo-Poderoso, que sempre trabalhou na história bíblica, ele ainda trabalha. Ele é o mesmo que ativa, ele é o mesmo que ressuscita, ele é o mesmo que levanta, ele é o mesmo que libera esse encargo profético. Aí, dentro disso, a gente recebeu uma palavra, a gente foi colocar em prática essa palavra. Por que Sorriso, a primeira escola? Porque Sorriso, a cidade de Sorriso, no Mato Grosso, talvez tem pessoas que não saibam, é o lugar no mundo, aonde mais se planta e se colhe. Forte. É um lugar onde se lança grãos no Brasil e no mundo, o maior lugar de plantação. Muita frutificação. Muita frutificação. Aí o que eu fiz? Deus falou comigo, eu falei, pois é lá. Uma cidade pequena, 100 e poucos mil habitantes, e a gente foi para lá. Para a honra e glória do Eterno, a gente levou 11 estados do Brasil para Sorriso, mais Jerusalém. Olha, nós tínhamos só. um representante de Jerusalém lá. Então, assim, foi algo absurdo que Deus fez. Depois nós saímos do lugar onde mais se planta, ok? Uma plantação onde você faz rápido e colhe rápido. E a gente levou para um lugar onde o campo é grande. O campo é grande. Que é Campo Grande. Fizemos agora em março, Campo Grande. Agora estamos fazendo em maio, Florianópolis. Sul do país. Florianópolis. Sul do país. A gente vai sair do sul do país, a gente vai para o norte, Belém. Sai de Belém, a gente vai para Manaus. Sai de Manaus, a gente vai para o Maranhão. Sai do Maranhão, a gente vai para Sorriso. Sai de Sorriso. Aliás, a gente vai para Sinop. Sai de Sinop, a gente vai para a cidade de Souza, na Paraíba, lá no Nordeste. Olha só. Ok? Então, Tá. assim, não, tá... O Brasilzão, velho, tá... Leste, oeste, norte e sul. Aham. Então, a escola tem esse poder de ativar líderes. Eu não Muito quero, ensinamento bíblico. eu não quero que você fale tudo que é escola Ok, profética, ok. porque eu quero que os nossos colegas que estão ouvindo aí, Venham eles participar. possam participar da escola, porque eu já sei que vai ser uma ferramenta fantástica, na qual, inclusive, eu e a minha esposa, a pastora Manu, vamos estar participando. Mas alguns temas relevantes que são abordados. Na escola, por exemplo, a gente aguçar a vontade das pessoas. Temas, como fluir no profético. Como é que faz para fluir? Muito se fala no profético, mas as pessoas não falam como fluir. E por que eles não falam desse fluir? Porque as pessoas precisam saber o que é o profético. Eu só vou fluir em algo quando eu souber o que é. Ok? Dons e ministérios. Qual a diferença de dons e ministérios? Tem profetas que eles são muito abastecidos de dons, mas eles não sabem o que é o encargo profético. Lá a gente esclarece isso. Que bom. O que é uma pessoa carregada de dons e o que é uma pessoa que ele tem um encargo profético. Eu costumo falar que um profeta, um homem de Deus, que só carrega o dom, ele não entende que ele só carrega algo que recebeu. Um homem que carrega o ministério e o ofício, ele precisa entender que ele é. Ele não só recebeu, ele é. Quem carrega o dom simplesmente ou somente, ele está preocupado só, por exemplo, em revelar a vida de pessoas. Agora, quem carrega um ofício e um ministério, ele tem que estar preocupado em mudar destino. Aleluia. 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 Jezabel ainda confronta profetas. Eu falo sobre Jezabel. Sobre esse espírito. Por exemplo, eu trago na escola onde Jezabel nasceu. Poucos pastores do Brasil e do mundo falam biblicamente, provam biblicamente aonde que Jezabel nasceu. Aquela mulher que aparece na antiga aliança, onde é que ela nasceu? Qual é o fundamento dela? Que é um espírito terrível, né? Que é um espírito terrível, mas assim, falando da pessoa, da mulher que foi se casar com Acabe, aonde ela nasceu? Quem era ela? Então eu trago a raiz, porque como é que nós vamos confrontar algo sem primeiro não descobrir onde é que é a raiz? Ok? Então eu falo sobre Jezabel, impartição, a gente fala sobre impartição. A gente, enfim, uma série de temas que vão ser abordados. E tem um exclusivo para Florianópolis, que esse tem sacudido meu espírito, meu coração.
Amém. Amém. Guerreiros da última geração. Deus me deu esse tema e eu tenho algo que está borbulhando dentro de mim e eu vou estar liberando. Que vai vir para fora em Florianópolis. Não, vai vir para fora em Florianópolis. Amém. Porque esse tema na escola a gente não abordou ainda. Amém. Vai ser a primeira escola que a gente vai abordar sobre guerreiros da última geração. É algo que eu tenho guardado no coração. Nem minha equipe sabe como é que vai ser o discorrer da mensagem e do ensinamento da aula. Vai ser forte demais. Arnon, eu louvo a Deus. Nós estamos hoje aqui com você, que é um profeta que eu diria na linha de frente, né? Que vem com uma força profética. Dá para ver assim que o tempo da caverna, do esconderijo, ele se encerrou há algum tempo. Você está numa linha de frente muito forte, né? A palavra de Deus, Lucas capítulo 1:80, diz que o menino crescia e se robustecia em espírito no deserto, até o dia de se apresentar em Jerusalém, né? E o profeta Arnon tem vindo forte nessa apresentação profética, eu diria, com muito ensino, com muita base bíblica. E eu vejo que o Brasil, não só o Brasil, mas as nações, sempre houve uma crise, né? Uma crise, eu diria assim, teológica, uma crise religiosa, né? Na questão do profeta. O profeta, ele é tirado de cena, nem é colocado em cena, nós podemos dizer assim, né? Porque a religião, ela sempre bateu muito em cima. Então, a pergunta que não quer calar, né? A pergunta que não quer calar. Você é um profeta de ofício. Perfeito. Foi ungido profeta. Mas isso é bíblico? Existe profeta na Bíblia, na Nova Aliança? Né? Isso é de Deus? É de Deus ser profeta? Arnon, fala um pouco pra gente. Porque a gente sabe que existe um espírito da religiosidade, existe umas questões teológicas aí, mas profeta, o ministério profético, ele existe? Assim, olha, eu penso que isso é algo que, infelizmente, na cabeça e na mentalidade de quem não tem a revelação e o espírito por detrás da letra, ainda existe. É muito simples essa questão e essa resposta, muito simples. Ainda existe profeta? Existe. Nova aliança? Existe. Tem um texto que vai nos falar, preste atenção, Lucas capítulo 16, que esse texto é a base para a confusão de muitos pastores. É aqui que muitos falam que não existe mais, acabou, cessou. Ok, vamos lá. A lei e os profetas duraram até João o Batista, o profeta. Desde então, é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Nesse texto, algumas pessoas se baseiam e firmam, ok? Tem como base. Falam, não, em João acabou, não existe mais. Só que eles não entendem que em João acaba uma liberação e começa outra. João é uma ponte aonde a aliança e os profetas da antiga aliança se encerram e uma nova liberação começa, porque João se conecta no Jordão com Yeshua. E Yeshua vem trazer uma nova liberação. Profética, porque Yeshua iria fazer nascer a igreja. A ponto de apóstolo Paulo, vamos ver, apóstolo Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, vai falar que Saulo, também chamado Paulo, está num caminho de Damasco. E ele se encontra com a luz, a voz e a presença. A primeira coisa que se manifesta é uma luz e ele fica cego. Depois vem a voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? E depois vem o eu sou Jesus. Então, primeiro, a luz, a voz e a presença. Ok. Então, ele podia muito bem, cego, ter entrado em Damasco e tudo ter se resolvido e acontecido a transformação. Mas ele precisava de uma liberação de um homem. Quem é esse homem? Ananias. Está escondido para a hora certa, preparado para o momento certo e o dia certo. Esse Ananias vai e faz uma liberação profética na vida dele, a ponto de as escamas caírem, a ponto de ele ser cheio do Espírito Santo. Por que ele não foi cheio no caminho? Porque começava um tempo profético na vida dele. Ok? Efésios capítulo de número 4, a partir do versículo de número 7, vai nos falar, nos relatar que aquele que desceu é o mesmo que subiu, levou cativo o cativeiro,
para dar dons aos homens. Lá no versículo 11 ele diz, ele mesmo, esse que desceu e subiu, é esse que dá à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas quem que deu? A igreja. Então ali ele não remove o profético, ele coloca o profético. Pelo contrário, ele intensifica o aperfeiçoamento dos santos. Ele fala, meu corpo para não estar desajustado, ele tem que andar. Ele precisa, para que não seja menino. Exato. Então eu quero dizer, tem muita gente que é menino só porque não tem um apontamento profético na sua vida. Forte isso. E nós temos que entender o que eu vejo. Você vai ter Davi, você vai ter Elias, você vai ter Eliseu, você vai ter Isaías, você vai ter Jeremias. E me causa muita estranheza. Nós vemos um corpo tão grande de profetas na Antiga Aliança que foram importantíssimos, que diga-se de passagem. E seria muito estranho fechar essa questão profética com tantos homens relevantes no profético que nós tivemos, nós não estarmos vivendo isso nos tempos atuais. Quando a igreja é gerada em Atos, nós vamos ver uma igreja do fogo, da presença, das liberações. E o profeta é muito ligado a isso, né? Nós temos que entender também essa questão. Então, já na Nova Aliança, nós vemos esse fogo, nós vemos essa presença. E profeta Arnon, como pastor de igreja local, é o que eu vejo hoje, que realmente há uma carência muito forte desse sobrenatural. Né? Como é que você vê essa questão do profético ligado à igreja atual? Né? Nós vemos que há um esfriamento, né? Esse espírito da apostasia. Né? E creio eu que a boca profética fará toda a diferença, principalmente nesse tempo. Como que você vê essa realidade atual da igreja brasileira, vamos colocar um pouco aqui para nós, da igreja brasileira hoje, nas questões sobrenaturais, nas questões, como é que você está vendo como um profeta? Eu estou vendo a igreja vivendo uma grande preparação para um grande mover profético dos últimos dias. Então vai ter um triunfo aí, vai ter um avivamento, claro. É isso? Porque o que acontece? Joel profetizou, Pedro testifica, nos últimos dias, derramarei Aleluia. do meu espírito sobre toda a carne. E a palavra precisa se cumprir. A palavra precisa se cumprir. Porque não tem profeta na nova aliança. Não tem. Ok. Olha o que a palavra diz. Olha o que a palavra diz. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 27. Não é o que eu digo, é o que a palavra diz. Não é o que eu penso, é o que a palavra diz. Não é o que eu acho, é o que a palavra diz. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Que história é essa? Eu estou falando aqui em Atos capítulo 11. Naqueles dias desciam profetas. E levantando-se um deles, vou repetir, haviam vários. E um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Ou seja, um profeta da nova aliança, liberando algo que vai acontecer. E a Bíblia diz, e isso aconteceu. Então, eu creio nessa liberação profética contínua. Porque aqui tem algo muito interessante, presta atenção. Muito interessante. Geralmente isso aqui eu falo na escola. Mas como você é um amigo, eu vou liberar aqui. Os profetas da antiga aliança, eles diziam, eu estou vendo ele. Ele vai vir. Nós, da nova aliança, ou dessa dispensação do Espírito Santo, estamos dizendo, a gente já viu ele. Ele morreu na cruz. Ele vai vir. Porque todos os profetas, tanto da antiga como na nova, têm que apontar para Yeshua. Uau, isso. Eu vou repetir. Os da antiga diziam, ele vai morrer. Nós da nova, a gente fala, ele já morreu, ressuscitou e vai voltar. É aí que tá. Essa liberação precisa, porque se o Eterno liberou profetas na antiga, para anunciar que ele iria vir, nascer, nós da nova iremos apontar e dizer, ele nasceu, morreu, ressuscitou. Uau! Eu espero que você que está nos ouvindo aí possa estar anotando, né? Na tábua do coração para guardar as palavras do profeta Arnon nesse programa hoje do nosso cast Casa dos Filhos.
que está sendo bem especial. Eu quero levar agora mais pro teu lado, mais pessoal, né? Perfeito. Dos profetas bíblicos, vamos colocar os profetas bíblicos, né? Que profeta assim mais te chama a atenção, assim, que tu é um cara que tu olha assim, tu bate os olhos e uau, aquele cara que mexe com você, um profeta bíblico que mexe com você. Olha, eu sou muito mexido quando eu ainda leio, eu choro. Joel capítulo 3, versículos 9 e 10. Todo mundo fala de Joel 2 nos últimos dias. Tá? Joel, olha, eu não esperava. Que legal, Vitor. Joel capítulo 3 fala assim, ó. Chamem todos os homens de guerra. Vamos, peguem as suas foices. Façam foices, melhor dizendo, ele diz, dos seus arados, das suas enxadas, façam foices. Peguem e depois organizem-as e façam espadas desses arados e foices. Ele fala mais ou menos isso. Aí sabe o que ele diz assim, ó, porque vocês estão sendo chamados para uma guerra santa. No final do texto ele diz assim, ó, eu estou ressuscitando, ou suscitando os meus valentes. E esses valentes vão dizer, eu sou fraco. E ele diz, diga o fraco, eu sou forte. Nos últimos dias, Deus vai levantar homens que estão lá no arado, escondidos. Eles nunca pensaram que são os valentes dos últimos dias. Uau. Pegou eu, não? Forte. Então, Joel sacode meu coração, porque de onde eu saí, eu nunca iria imaginar que Deus estaria me levantando como um valente dos últimos dias. Eu nunca imaginei viver o que eu estou vivendo, aonde as pessoas... Um improvável. Não, improvável. Então, assim, Joel me sacode muito. Uau. Quando eu vejo alguém que era um improvável sendo levantado. Porque, assim, ele diz assim, vai vir esse avivamento desses improváveis. Isso mexe com você, essas palavras, né? Que Joel vai... Nós vamos ver biblicamente em Joel. Elas são palavras de muita ativação, né, Arno? Muita ativação. Eu creio que é isso que você tem levado. Mexe com você porque você é um ativador, né? Você vê que o teu profético, ele é um profético de ativação. Mesmo. E essa ativação para os desacreditados, para aqueles que... para todos, né? Mas eu vejo essa veia em você, assim, muito forte. Porque, assim, tem pastores que eles... Por exemplo, pastores que eles estão desistidos. Querem desistir. Eles chegam até mim. É automático, Deus ativa. Deus mexe. Ok? Tem pastores que eles... homens, pastores, apóstolos, enfim... Que Deus me deu essa graça. Não é de agora. Porque quem me conhece agora acha assim... o Arno surgiu agora. Mano, 2001, recém-casado... Deus falou comigo, eu tenho algo poderoso para você. E me lembro que em 2000 eu morava na Europa e na verdade eu estava na cidade de Budapeste, na Hungria. E lá eu tive uma experiência poderosa, onde Deus me pegou lá e Deus falou, eu tenho algo poderoso para você. Eu estou falando de 2000, há 21 anos atrás, 22 anos atrás. Então o que acontece? Isso mexe comigo porque um profeta, ele tem que entender o ministério que está sumido, quando chegar diante dele, nasce. Uau. Eu vou repetir. Um verdadeiro profeta que está sumido, ou desaparecido, ou oculto, diante de um verdadeiro profeta, precisa nascer. Aonde está isso na Bíblia? Muito fácil. João capítulo 1, versículo 29 vai dizer que João, o profeta, diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Yeshua, Hamashia, Jesus Cristo Messias, estava oculto profeticamente por 30 anos. Ele só aparece depois que o profeta libera uma palavra profética dizendo assim, eis aí o Cordeiro. Eis aí. Chegou ele. Então, o que acontece? Eu, como um profeta, quem chega na minha frente, eu preciso apontar e dizer assim, olha, se você estava escondido, você vai ter que aparecer. Se os milagres não estavam acontecendo na tua vida... Vai ter que acontecer, vai ter que começar a pipocar milagres. Aquilo que você não recebia, você vai começar a receber. Então,
Isso é um papel de um profeta. Um profeta, ele precisa ser um ativador de ministérios. Aleluia. Destinos precisam ser mudados. Aleluia. Quando eu chegar, porque senão o que adianta eu levar um encargo profético? Arnon, profeta Arnon, como um profeta de ofício, eu quero te fazer duas perguntas assim, né? Para que você possa ajudar aqueles que estão nos ouvindo, nos vendo nesse momento. Dois conselhos do profeta, conselho de um profeta. O que um profeta precisa cuidar muito? Talvez cuidar e não fazer, né? Esse é o primeiro. Então pode responder, por favor. A primeira pergunta é o que um profeta tem que cuidar muito, o que ele tem da sua intimidade com Deus e com o Espírito Santo. Ele precisa cuidar, isso tem que ser a busca diária dele. Isso aqui tem que ser a busca diária dele. Ele precisa acordar dependendo do Espírito Santo. Ele precisa almoçar. Cuidar para não perder esse lugar, então. Porque a unção é sensível. Ele precisa cuidar com aquilo que o Eterno liberou para ele. Acordou, intimidade com o Espírito Santo. Almoço, intimidade com o Espírito Santo. À tarde, intimidade com o Espírito Santo. À noite, intimidade com o Espírito Santo. Ok, então em cima dessa resposta, ele não pode perder esse lugar da presença, esse lugar do secreto. Não pode. Ele tendo esse lugar de intimidade, o que ele precisa fazer daí? O que ele precisa fazer, se ele é um homem como eu, casado, ele precisa ter intimidade com o Espírito Santo, cuidando da casa. Intimidade com o Espírito Santo, cuidando da casa e da família. Aleluia. Porque um homem de Deus, o primeiro lugar que ele vai liberar da vida de Deus que ele carrega é na sua casa. Na sua casa. Os meus filhos de manhã precisam ver intimidade com o Espírito Santo. Aleluia. A minha esposa, intimidade com o Espírito Santo. Porque quando eu sair, quem vai me receber precisa ver a minha intimidade com o Espírito Santo e a minha intimidade com a minha casa. O primeiro lugar, o primeiro ambiente, o primeiro território que eu preciso liberar daquilo que eu recebo e daquilo que o Eterno me entregou é sobre a minha casa, é sobre a minha esposa, é sobre os meus filhos. Meu amigo, pastor Murilo, eu sou apaixonado demais pelo Espírito Santo. E a minha segunda paixão é minha casa. Eu sou apaixonado pela minha família. Eu sou apaixonado pela minha esposa. Eu sou apaixonado pelos meus filhos. Eu sou apaixonado por aquilo que o Eterno me entregou. Existem duas coisas mais preciosas na vida do profeta. É minha intimidade com o Espírito Santo. É a unção que ele me deu. E é quando eu penso na minha família. Meu Deus. Eu não troco minha família por nada. Um dia desse eu tinha uma agenda. E Deus tem me dado a graça de viajar muito. Perdão, porque... assim, o Espírito Santo está aqui para isso. Meu Deus. E o Espírito Santo disse para mim, ligue para o teu amigo. Desmarque a tua agenda. E dê tempo para tua casa. Aleluia. Eu liguei para o amigo, expliquei para ele, e ele falou, cara, eu nunca fiz isso. Eu falei para ele, abaixo do Espírito Santo, o que eu mais amo na terra é a minha família. Aleluia. Eu sou um profeta apaixonado pela minha esposa. Eu sou um profeta apaixonado pelos meus filhos, pela minha casa. Eu amo estar na minha casa. Eu amo pegar minha esposa. Quem me conhece, quem me acompanha nas redes sociais sabe, quase todas as semanas, a minha esposa está no meu Instagram, participando dos meus stories. Porque eu sou apaixonado pela esposa que Deus me deu. Aleluia. Porque eu creio no noivo que é apaixonado pela noiva. Aleluia. Aleluia. Eu queria dar um recado para os profetas que estão aqui. Não perca duas paixões. Paixão pelo Espírito Santo. E paixão pela tua casa, pela tua esposa, pelos teus filhos, se você tem filho. Não perca a paixão do lar. Porque quando a gente começa a viajar, quando Deus começa a nos usar, se você não cuidar do teu coração, você vai querer estar mais fora do que dentro. Nunca troque o amor da casa pelo o amor pelos altares alheios.
Eu espero que você tenha pego esse mover, esse momento espiritual fortíssimo. Você tenha anotado na tábua do teu coração. Se não, assista de novo, quantas vezes for necessário. Assista esse cast aqui da Casa dos Filhos, esse bate-papo gostoso com o profeta Arnon. E você viva essa preciosidade de ter uma casa, uma família. Eu costumo dizer, tem aquele ditado que diz assim, ó, quem casa quer casa, né? Mas é quem casa com o Espírito Santo. Uau. Quem casa com Deus quer casa. Quem casa com Deus, quem casa com o Espírito Santo quer casa, quer família, né? Quer estar com os seus. Eu não consigo ver sucesso ministerial sem começar pela nossa casa. Né? Qualquer sucesso externo, se não acontece dentro de casa, para mim é fracasso. Né? Nada que nós conquistarmos fora pode ser maior do que aquilo que a gente conquista dentro. E eu vejo isso no profeta Arnon, né? Vejo isso na vida dele. A vida dele é um testemunho vivo da família, do amor que ele tem pela casa. A esposa dele, ele esteve comigo aqui na nossa Casa Profética Conferência, mas realmente no espírito nós sentimos a pastora Andréia perto, os filhos perto, porque ele sempre está em contato, sempre está em comunicação, né? Ligando e falando do que está acontecendo. Então eu quero agradecer você, meu amigo, por isso. Tá? Eu me sinto honrado e me permita dar o terceiro conselho. Isso, vai em frente. Vai em frente. O terceiro conselho é: tem um homem de Deus que possa ministrar no seu coração. Submissão. Submissão. Para provir. Tem um pastor sobre a sua vida. E para encerrar, para passar a palavra para você, para a gente ir para as considerações finais. O problema de Elias, no dia de maior desespero da sua alma, como homem de Deus e como ser humano, é que ele olhou em volta e ninguém podia tocar na vida dele. Uau! E o desespero foi terrível. O desespero foi terrível a ponto dele pedir a morte. A pedir a morte. Ele olha para o lado, o corvo não estava do lado. Presta atenção. Ele olha para o outro, a viúva que tinha o bolo e que serviu o bolo para ele, não estava. Ele estava sozinho. Ele não tinha um líder. A solidão causa fragilidade. Profeta sem líder, homem de Deus sem líder, pastor sem líder, apóstolo sem líder, pode levar Deus para a caverna. Meu Deus. Porque Deus diz para ele: o que tu faz aqui, Elias? Deus estava lá na caverna. Eu quero dar um recado para você. Não leve Deus para a caverna. Porque no dia do desespero, você pode correr para o teu pastor. Eu tenho um pastor, apóstolo Antônio Bueno, é meu pastor. Esse seria o terceiro conselho. Primeiro, ama o Espírito Santo acima de todas as coisas. Segundo, ame a tua família acima de todas as coisas, abaixo do Espírito Santo. E terceiro, tem alguém que possa ministrar na tua vida. Aleluia. E falar não para você. Conselhos de um profeta para marcar o nosso coração, para marcar você que está nos ouvindo nesse cast Casa dos Filhos, muito especial, movido de emoção, movido de presença do Espírito Santo, movido de lágrimas, Obrigado, profeta Arnon. Faça aí as considerações finais, né? Gratidão em ter você aqui. Eu quero dizer que estou me sentindo honrado. E quem assistir esse cast, se porventura você assistir antes do dia 10, aliás, dia 12 a 15 de maio, vá a Florianópolis participar da nossa escola profética, que vai ser sobrenatural. Muito obrigado, amigo. Eu te espero agora em Campo Grande, na nossa casa. Vamos estar junto, com certeza. Quero poder servir a mesa assim como você me serviu. Amém. E te amei no espírito desde a primeira vez que a gente se viu. E você sabe o respeito que eu tenho por você, ok? Porque Deus falou algo para mim. Divida o peixe que eu vou te dar para o teu barco não afundar. Tenha uma consciência daquilo que Deus tem feito na minha vida. Tenho uma consciência que Deus está soprando meu nome e tenho uma consciência. Eu preciso dividir dos peixes que o Senhor tem colocado no meu barco. Obrigado pelo teu coração. Beijo no coração. Obrigado, Graça profeta Arnon, pelo teu coração, Shalom, pela shalom. tua humildade, pela tua simplicidade, por estar com a gente aqui. Tenha certeza disso, que a gente está muito feliz. A Casa dos Filhos, o cast Casa dos Filhos, está muito feliz. Logo. Vai estar com a gente. Para você que ficou aí ligado com a gente até então, eu quero dizer para você, replique, compartilhe esse cast da Casa dos Filhos, envie para o maior número de pessoas. Aqui embaixo, tá passando agora, o Instagram
do profeta Arnon para você seguir ele. Segue o Arnon Alves aí. Ali você vai estar por dentro da escola profética que está rodando o Brasil. Quero aconselhar você, vá, participe, pedido, né, que estou fazendo a você, vai ser bom para a tua vida, para crescimento, para ensino. Então segue ele aí. Também está embaixo as minhas redes sociais para você estar seguindo a rede aqui da Casa dos Filhos. E obrigado pela tua companhia. Sempre aqui no cast da Casa dos Filhos nós vamos estar falando de assuntos relevantes ao reino de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Um grande abraço.